Olá, amigos, fã da velocidade. Está começando o 11º podcast e hoje começamos com o GP mais polêmico, talvez, da temporada ou da década, GP do Canadá, que teve como foco a briga fora das pistas entre Vettel e Hamilton. Pois é, cara. Olá para quem tá ouvindo a gente aí. Foi bastante polêmico, né? Abalou o mundo do automobilismo. E a gente vai debater muito sobre o que aconteceu esse final de semana, né? Que foi atípico do começo ao fim, vamos dizer, olhando pra temporada. Com certeza. Eu esqueci de apresentar os nomes. Eu sou o Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano. Dando continuidade, o GP do Canadá começou com o Vettel na pole, uma pole inesperada para todo mundo, eu acho que até para ele, né? E Hamilton em segundo com o carro ali que os mecânicos trabalharam até a hora da largada, né? Exatamente. Esperava-se até que ele ia ter problema durante a corrida, porque na hora do arranque pra volta de apresentação ele acabou tendo um problema. Acabou, como o pessoal diria antigamente, acabou meio que engasopando o carro, mas era só um probleminha na embreagem, nada que comprometesse. No treino classificatório, o Vettel conseguiu fazer a pole, aproveitando do carro de reta, a velocidade de reta que a Ferrari tem, né? Que é é o único quesito que consegue bater a Mercedes. Porém, foi bastante difícil segurar o ritmo na corrida com com os pneus duros, né? Acabou sendo o grande contrapé da Ferrari durante o final de semana. Bom, é uma surpresa muito grande, Vettel fazendo a pole, né? Eu acho que todo mundo da Ferrari chegou desacreditado no Canadá e prometia ser uma boa corrida, né? A gente via que as duas Ferraris nos 3 primeiros lugares da classificação. A gente pensou até que ia ter uma boa corrida, né? Falando de classificação, outra surpresa foi Daniel Ricciardo de Renault, que comemorou bastante na 4ª posição. Exatamente. A Renault que fez uma excelente prova esse final de semana, conseguiu se equiparar em ritmo até com a Red Bull, praticamente. Foi talvez o melhor resultado da equipe francesa num quali. Acho que, se eu não me engano, foi mesmo, desde que voltou para a Fórmula 1 em 2016. Porém, na corrida é mais difícil manter o ritmo, né? Acaba perdendo um pouquinho de espaço para as Red Bulls. O Max Verstappen, que veio de trás, acabou vindo com tudo na corrida, né? Ele acabou saindo no Q2 por causa do acidente do Kevin Magnussen. Mas mesmo assim, tanto o Ricardo quanto o Hülkenberg deram seu máximo, né, para conseguir os seus ótimos resultados aí. 6º lugar para o Ricardo, 7º lugar para o Hülkenberg. E aposto que o Cyril Abiteboul tá bem contente com esse resultado, né? Bom, a gente torce pela recuperação de uma grande equipe, né? Uma equipe histórica. E também teve Stroll pontuando, né? Fez P9. Exatamente, o Stroll não é a primeira vez que ele pontua no Grande Prêmio da casa dele, né? Ele que é canadense. Porém, ele tá com um recorde muito negativo nos treinos classificatórios. Se eu não me engano, são 11 corridas seguidas que ele não consegue avançar nem pro Q2. Porém, dessa vez não Bom, atrapalhou também tanto. o carro da Racing Point não ajuda muito, né? A gente vê até o Pérez que tendo uma dificuldade muito grande de até pontuar com o carro, né? Exatamente. E o Stroll fez um desempenho louvável nesse final de semana, né? Saindo lá de trás, ele conseguiu chegar na 9ª posição, na frente do seu companheiro de equipe, né? O Pérez, que por incrível que pareça, está tendo dificuldades em batalhar com o Stroll. E como você falou, né, o carro da Racing Point é talvez o terceiro pior, se não o segundo pior do grid de hoje, né? Junto com a Alfa Romeo. É, a gente viu que na época de Pérez e Ocon, né, de Force India 2017, era um carro muito bom, né? Fazia sempre, às vezes, P4, P5, tava sempre pontuando. E a gente vê que sempre tem uma queda de equipe, né? A Haas, por exemplo, também tá com um carro horrível, a dupla de pilotos também não tá boa, né? Exatamente. A Haas esse final de semana foi muito prejudicada por causa da cadeia de eventos que gerou a batida do Magnussen, né?
Nos últimos segundos do Q2 ele acabou estourando o carro no muro, né? Tendo que trocar praticamente o chassi inteiro para poder largar no domingo. O carro estava horrível, como é de se esperar nessas situações, que tanto é que o Magnussen na corrida terminou atrás do George Russell da Williams. Discutiu com o engenheiro, discutiu com o Gunter Steiner no rádio. Foi uma cena bastante feia, vamos dizer assim. Enquanto o Grosjean, chegando na 14ª posição, também não foi nada brilhante ao longo do final de semana, né? Ele que foi prejudicado pela batida do seu companheiro no qualifying e acabou a corrida inteira se defendendo, levando ultrapassagens e desviando de acidentes. Pode ser que essa etapa em si não diga muito o que o carro da Haas pode mostrar, né? Mas como você falou, os pilotos certamente têm sido um ponto fraco. Bom, uma notícia que já surge no paddock é que o Gunter Steiner ele já quer trocar dupla de pilotos e já chamou até para telefonemas para Pascal Wehrlein e Pietro Fittipaldi, né? A gente torce bastante para que a gente gosta desses dois pilotos, né, que não estão na Fórmula 1 e que a gente vê que vai desempenhar um melhor trabalho do que até o Romain Grosjean e o Kevin Magnussen, né? Exatamente, o Pietro que foi campeão da extinta Renault World Series, né? É um bom piloto, fez atuações decentes na Indy, no WEC também. E o Pascal Wehrlein não tem nem o que comentar dele, é um piloto muito talentoso que acabou, por causa da crueldade da Fórmula 1, ficando de fora, sem vaga no final de 2017. Porém, eu acho que ele deveria ter uma nova chance, né? Ele tá na Fórmula E atualmente, ele já foi campeão da DTM, né? E é um piloto muito jovem também, jovem e talentoso. Ele e o Ocon são dois pilotos da academia Mercedes que certamente mereciam outra chance na Fórmula 1. Com certeza. A gente torce até pra ver o Wehrlein de volta, né? Ele tá na Fórmula E, parece que ele tá até gostando, porém a gente quer ver um piloto sempre na Fórmula 1, né? Ainda mais ele com a habilidade que tem, né? Exatamente. Ele que tá numa equipe boa na Fórmula E, né? E esse ano tem tido azar, né? Tem tido punições, recebido batidas e infelizmente por isso não pode brigar pelo campeonato. Mas fez corridas muito boas lá. E o próprio empresário dele fala que ele ainda mantém viva a esperança de voltar pra Fórmula 1 um dia, né? Bom, se tudo der certo entre a Haas e seus grupos de pilotos, né? Nada impede, né? Exatamente, mas vamos ver como vai ter o final da temporada. Do jeito que tá indo, tá bem complicado. Pois é. E a gente vai voltar a falar do tema principal. Vettel e Hamilton e sua punição na volta 48. Exatamente, um tema, eu até diria controverso, mas grande maioria, esmagadora maioria, fala que a punição foi injusta. Para quem não viu a corrida, o Vettel acabou cometendo um erro na curva 3 e acabou deixando o carro espalhar na grama, né? Naquela curva difícil que antecede uma saída bem próxima ao muro. Na volta à pista, ele com o carro descontrolado acabou voltando na linha de corrida, né, na Racing Line, e acabou levando uma punição de 5 segundos da direção de provas sem nem ter encostado no carro do Hamilton ou prejudicado a corrida de ambos, né? Foi uma decisão bastante controversa, vamos dizer assim, porque, justamente como eu falei, nenhum dos dois foi prejudicado veementemente por causa desse acontecimento. E o Hamilton não estava tendo dificuldades, mesmo com um carro melhor, para conseguir ultrapassar o Vettel em pista. E acabou sendo determinante para o resultado, né? O Hamilton conseguiu, mesmo passando em segundo, conseguiu a vitória através desse incidente. Na minha opinião, acho que foi injusto, porque eu enxergo que uma punição na Fórmula 1, principalmente, só pode ser dada se acontece uma colisão ou se um piloto muda 2 vezes ou mais durante uma reta de direção para protegê-la. Não foi nenhuma das duas coisas. O Vettel, como disse no rádio, ele não tinha controle do carro, tinha gramas nos pneus. Ele teve bastante sorte de conseguir controlar o carro, fez um excelente trabalho ainda.
Porém, acontecem essas coisas, né? E mais uma vez a Mercedes beneficiada com o resultado da direção de prova, né? Bom, a gente viu ambas as partes e a FIA tomou a decisão de que o Vettel moveu sim o volante para bloquear o Hamilton, né? Até saiu, a gente não sabe se são dados oficiais da telemetria do carro dele, né? Mas Exatamente. fica controverso porque o Hamilton já vem ganhando muitas corridas, né? E aí você fica naquela coisa, né? Será que foi para beneficiar? 2016 em Mônaco não teve essa punição. E tá sempre essas polêmicas que estão rodeando até agora essa corrida, né? Exatamente. Como você mencionou, 2016 em Mônaco foi um caso muito parecido, né? O Hamilton acabou cortando no Valley Chicane, voltando para a pista de maneira tão perigosa quanto, vamos analisar assim, e trancando o Ricardo no muro e acabou sendo ileso para ganhar aquela corrida mais tarde, né? E uma situação bastante parecida, se não for idêntica a essa do GP do Canadá, acabou rendendo punição para o Vettel. São dois pontos de pista diferentes, né? No Valley Chicane em Mônaco e onde aconteceu esse incidente no Canadá, que ali onde o Vettel acabou escapando, além de ser grama, era descida, né? E ele fez um trabalho excelente para conseguir controlar o carro na pista ainda, mas não foi que a direção de prova viu, né? Como você disse, ele chegou que ele corrigiu o volante mais do que deveria, só que a gente que joga automobilismo virtual, né? Eu particularmente, né? Eu não enxergo como ele teria conseguido segurar o carro na pista sem ter feito os movimentos no volante que ele fez. E por isso foi bastante controverso, né? A gente vê que talvez o carro ali já estava saindo de traseira na hora que ele virou o volante para a direita, porém, creio que o carro corrigiu mais rápido do que o esperado, né? Pode ser que sim, né? Eu acho que o carro corrige a sua trajetória na segunda corrigida que ele dá, né? Quando ele já tá de volta à pista, só que a velocidade ainda é alta, né? Se ele poderia muito bem rodar ou acabar acertando no muro externo. O instinto do piloto é ele fazer um contra-esterço, né? Nessas horas, né? Realmente, não é de hoje que a gente vê esse tipo de situação, né? E foi o instinto do Vettel, né? E como eu disse, até aquele momento e depois nas 20, 30 voltas que restaram da corrida, quase 40 voltas, o Hamilton não teve capacidade de conseguir passar o Vettel em pista, né? Com um visível carro melhor, porque a gente sabe que a Mercedes sobra, né? Não é de hoje. Ganhou 100% das corridas até aqui. E o Vettel estava com dificuldades de conseguir distanciar do carro do Hamilton, né? Tanto é que em momento nenhum da corrida a distância foi maior que 4 segundos. Até no momento principal da corrida, que o Vettel tinha os pneus médios, se eu não me engano, né? E mesmo assim o Hamilton não deixava se distanciar. Então, a partir do momento que a punição de 5 segundos veio, era impossível pro Vettel ganhar a corrida, né? Mesmo que ele desse a vida para tentar distanciar, ele não conseguiria. Foi um resultado bastante triste, né? Bastante triste e decepcionante até pro esporte, né? Porém, foi um erro do Vettel e, né, a gente não, pelo menos já não tem uma opinião tão formada. O pódio foi completado pelo Leclerc e a gente vê também que Bottas parece que tá voltando a ser o Bottas normal, né? Com certeza. Nas corridas que a Mercedes tinha um carro tão dominante que ninguém conseguia contestá-la, ele até conseguia brigar com o Hamilton, né? Uma vez na frente, a gente sabe que atualmente na Fórmula 1 é difícil de fazer uma ultrapassagem, ainda mais quando a gente fala na ponta, né? Então o Bottas só tinha a preocupação de se manter na frente do Hamilton, né? Como a gente viu isso no Azerbaijão, por exemplo, que ele passou a corrida inteira dosando o ritmo para manter o Hamilton atrás. Só que nessa corrida que a diferença não foi tão grande, né? A Mercedes em ritmo de prova tinha um carro melhor, porém não tão melhor quanto nas outras etapas. Ele acabou levando tempo das Ferraris, dos dois pilotos, e até levando certa pressão do Verstappen em determinado momento da prova, né?
E é uma pena, né? A gente vê o Bottas regredindo desse jeito, que era a única esperança que a gente tinha de ter um campeonato realmente. Eu ainda acredito que a Mercedes pode ser que ganhe 100% das provas esse ano. Não vejo a Ferrari com chances reais de vencer, que nem teve nesse final de semana. E nesse ritmo, o Hamilton poderá ser campeão com 5, 6 corridas de antecipação. E talvez seja um ano menos competitivo, Chato. não vou falar chato. Menos competitivo desde que esse regulamento híbrido foi instaurado, né? Em 2015 tinha sido o ano que o Hamilton mais tinha sobrado, né? Que ele foi campeão nos Estados Unidos. Porém, esse ano parece que vai ser ainda pior. Se não acontecer alguma coisa aí, uma nuance aí de quebra de Bottas ganhando corrida, infelizmente aí o sonho do Hamilton de chegar a 7, 8 títulos, eu acho que é um pouco perto, hein? 7. Esse ano ele chegaria a 6, né? E como a gente comenta bastante, né? A não ser que um milagre aconteça até 2021, entre 2020. 2021 muda o regulamento, né? A não ser que um milagre aconteça ano que vem, a Mercedes não vai continuar ganhando, né? 2021 a gente vai ter teto de gastos instaurado, né? O gasto vai ficar em torno de 250 milhões de dólares. E pode ser que iguale bastante, né? Vai ser bastante interessante ver a Fórmula 1 como vai ser a partir de 2021. Só que a gente que acompanha bastante tempo a categoria sabe que quando existe esse tipo de mudança, a dominância apenas muda de mãos, né? Nunca é 100% equilibrado. A gente sabe que o ano mais equilibrado da Fórmula 1 da história recente, né, vamos dizer assim, porque a gente não era nascido para lembrar exatamente como era no passado. Dizem que a temporada de 82 foi bastante equilibrada, né? Mas a de 2012 Sim. Foi bastante equilibrada, né? A gente teve 7 vencedores em 7 corridas diferentes. E para chegar naquele número vai ser praticamente impossível de novo, né? A realidade é essa. A gente queria, assim, ver isso de novo, né? Aquele cenário 2010, 2012, também. Né? Que a gente tinha nuances diferentes, dependente da classificação, algum piloto iria muito bem em ultrapassagens, né? Nunca a pole era garantia de vitória naquela época, né? Hoje em dia o piloto ele se classifica numa tal posição e já é quase certeza que ele entre os 6 primeiros que ele já largou, ele vai ficar. Exatamente. Você falou dos recordes do Hamilton, 7 títulos com certeza ele deve chegar esse ano no próximo. E o de vitórias com certeza também ele deve passar, né? Que muita gente compara no recorde da época do Prost com os atuais. Hoje em dia é relativamente mais fácil, né? Você tem um carro dominante na mão com 21 corridas por ano, né? Lembrando que em 90 e 89 eram 16 provas por ano, né? Então 7 provas a mais fazem muita diferença. Era bem impensável na época do Prost você chegar a 51 vitórias igual ele, né? Tanto é que queda de carro, 16 provas, até na época do Schumacher foi 16 provas. Exatamente, a época do Schumacher, a temporada que teve mais corridas foi 17 ou 18, se eu não me engano. E o Schumacher foi um cara que correu nas duas épocas, né? Ele estreou em 91, parou de correr em 2012, pegou todos esses períodos, né? E também é ainda mais louvável você ver um cara que nem ele com 91 vitórias, tendo corrido 14, 15 corridas por ano lá no passado, né? Pois é bem legal falar dessa passagem do Schumacher, que ele tem a mão dos carros antigos, né, da época dos bicos de descida, né, que tinha o carro com câmbio manual, chegou a fazer parte dos carros dos anos 90, 2000, e esses últimos carros do último regulamento, né, dos carros mais curtos, menos largos, né. Degrau no bico, né. Com Cares, é legal de ver isso. Não. O Rubens também fez isso, né? Ele começou naqueles carros mais antigos, com pneu Goodyear e tal. Bom, o Rubens teve mais dificuldade para se adaptar aos regulamentos, mas também é um dinossauro do esporte aí, né? Ele e o Kimi que tá chegando perto do recorde de corrida deles, né? Kimi já entrou pro clube dos 300, né? Ele já passou alguns recordes, o maior finlandês a vencer. E parece que a paciência do Kimi Raikkonen também tá acabando, né?
Sim, com certeza. O Raikkonen esse ano tá mais por diversão, né? Prestando serviços na Alfa Romeo para tentar melhorar o grau de ação da equipe da categoria, né? Ele tem um contrato de 1 ano, podendo ser renovado por mais um, então a gente pode ser que a gente veja ele ano que vem na Fórmula 1 ainda. Se isso acontecer, ele vai ser disparado o piloto com mais corridas na história, né? E eu acho Além de bastante ser o mais velho do grid, né? Sim, eu acho isso bastante merecido, cara. Que esse recorde de pertencer a um campeão mundial não é muito justo, cara. Que Com certeza. antigamente, antes do Rubens Barrichello, esse recorde era do De Cesare, se eu não me engano, né? Que há quem diga que era um piloto bastante mediano, né? Na década de Era 90 e 80. Era o Patrese, isso. Que também não muda, né? O Patrese foi vice-campeão em 92 como o grande ponto da sua carreira, né? Mas eu acho que esse recorde de pertencer a um campeão mundial como é o Kimi Raikkonen é excelente. Bom, vamos agora sair da Europa e desembarcar na América, onde a gente vai ficar nas duas categorias. Foi hora de IndyCar Series. A prova começou no final da tarde e terminou à noite no Texas. Famosa prova do Texas, uma das poucas provas em ovais que a gente tem atualmente, né? Lá no oval de Fort Worth, que é um excelente oval, pelo menos para Indy, eu acho, né? Que é bastante inclinado, o circuito de 1,5 milha. Os pilotos podem se arriscar bastante. A gente teve uma corrida até movimentada pelos padrões atuais da Indy, né? E bastante acidentes, bastante mudança de estratégia e um final inesperado, né? Bom, a prova ali parecia que ia dar Sato, entre Sato e Dixon, né? Sato que fez a pole, tá vivendo uma temporada muito boa. Porém, um acidente nos boxes, né, nos pits, acabaram que encerrando as chances do Sato dominar a prova. Exatamente, ele acabou atropelando os mecânicos, né? Perdeu volta, foi punido, acabou com a corrida dele, ele acabou 3 voltas atrás na 15ª posição, né? E era uma pena, né, que o Sato já tem vitória essa temporada, né? Tava ocupando o top 5 do campeonato, inclusive. Um piloto experiente do que nem ele, batalhando por título no campeonato, é uma coisa louvável, né? E É uma pena, a gente queria ver se ali, como seria ele brigando pela tabela, né? Porém, eu acho que os freios, né? Aconteceu isso, um acidente aí que proporcionou aí a liderança de Rossi e Hunter Reid, primeiramente, né? Dixon, que parecia ser um cara muito forte para vencer, e aí acabou ficando entre os postulantes ao título, né? Rossi e Newgarden, que acabou vencendo a corrida. o Scott Dixon, ele figurou na parte da frente da corrida grande parte, né? Porém, um movimento muito afoito e equivocado do Colton Herta acabou terminando a corrida do Dixon e dele mesmo, né? O Colton Herta, que é experiente, menino, né? Conseguiu ganhar uma corrida essa temporada já. Porém, acabou. Ele tá fazendo uma boa pelo Texas, né? Exatamente, a batida aconteceu numa batalha pela segunda posição dele com o Dixon. E ele foi muito afoito na manobra, ele errou. E o pior é que prejudicou o Dixon mais ainda no campeonato, né? Pra quem não se lembra, no duelo de Detroit, que tinha sido a última etapa, ele tinha batido na corrida do sábado, né? E agora ele bate de novo na corrida do Texas, é o segundo abandono dele em 3 corridas, né? E isso já prejudica muito ele, né? Ele que cai pra 4ª posição do campeonato, quase 100 pontos atrás do líder Joseph Newgarden, né? Newgarden tem 367 e o Dixon tem 278. A gente tá vendo aí que o campeonato ia a briga da década, talvez assim, entre esses dois personagens, Newgarden e Rossi, né? Talvez eles vão ser companheiros de equipe no futuro. E vale ressaltar também que os brasileiros, mais uma vez, foi mal. A AJ Foyt não tá bem mesmo. A gente vê a dificuldade deles até em ovais, né? É uma pena, principalmente o Matheus Leite, que precisa mostrar mais resultados para se firmar na categoria, né? Exatamente. A gente chega numa época que existe diferença
a Indy não é mais especial que nem era 10 anos atrás, 15 anos atrás, que todos tinham chance de ganhar em ovais, todo mundo andava junto. Atualmente é bastante separado e os carros com pior equipamento acabam sendo prejudicados, como é o caso da Foyt. O Matheus Leist já tem um top 5 essa temporada no GP de Indianápolis, né, no misto, que foi muito na estratégia e no braço do piloto. Ele é um excelente piloto e a gente torce para que só isso por si seja suficiente, conseguir uma vaga nova para ele, né? Numa equipe melhor ano que vem, né? Talvez uma Reihal, talvez a equipe do Bourdais, né? Eu esqueci o nome agora. Qual é o nome da equipe dele? A AJ Foyt? Não, a equipe do Bourdais. Coyne. Isso, talvez uma Coyne e talvez até um Ed Carpenter, talvez. Se ele conseguisse um desses lugares, ele estaria feito na categoria, porque o potencial ele tem. A gente tá torcendo aí pra que ele vá pra uma equipe melhor, né? Futuramente, imagina uma Andretti, né? Que eles sempre colocam mais do que os normal de carro, né? E O Ganassi, né? por que não? Pois a gente não sabe se Rosenqvist vai ficar realmente na categoria, né? Sim, a gente até talvez uma Carlin, né? Uma revelação. Bom, a Carlin eu acho que é o mesmo esquema da AJ Foyt, né? Eles não pegaram o jeito ainda. Muito menos em oval. Desculpa a tosse. Eu acho que a Carlin tem pouco tempo ainda para mostrar serviço, né? Mas tem 2 pilotos bons. Não vou falar bons, porque mais razoáveis, né? Para desenvolver aqui. A gente tem o Charlie Kimball, né? E tinha o Max Chilton, né? Que agora nessa corrida o piloto que correu no carro 8 foi Conor Daly. Exatamente. Que também é um piloto talentosíssimo, né? Principalmente em ovais. E vamos ver aí, né? Como a gente falou, a gente torce pro Matheus. Matheus que tem muito potencial, né? Tony Kanaan tirando leite de pedra nesses carros em ovais, pelo menos, né? Conseguiu um top 10 nas 500 milhas de Indianápolis, agora conseguiu um 16º lugar. Ficando 3 voltas atrás. Ele faz o que o equipamento permite e o que a sua habilidade faz, né? Exatamente, né? Como eu disse, coisa de 10 anos atrás era bastante equilibrado a Indy, né? Pra quem não se recorda, o Tony Kanaan ele era piloto da Andretti, né? Foi campeão da Indy por lá. Mas em 2010 ele ficou sem contrato e sem equipe para correr, né? No final da temporada de 2010, acabou conseguindo uma vaga de última hora na KV, na extinta KV Racing, no carro 82 para 2011. Ele que nem tinha patrocínio para a temporada inteira, né? E acabou até ganhando corrida, né? Com aquele carro e foi bastante surpreendente. Ele ganhou até a Indianapolis 500, né? Jimmy Vasser, que ainda tá na ativa na Indy, né? Ele é parceiro da Coyne. Se eu não me engano, ele tá com o carro do Bourdais. E a gente vê que pensamos que o Tony ia ser um piloto bom na AJ Foyt, porque a gente conhece ele como piloto de equipe pequena, né? Na época da Andretti Green, que ele foi campeão, a equipe não era o que é hoje, né? E ele conseguiu ser o primeiro campeão da equipe, né? Se eu não me engano foi o Don Weldon, né? O Tony foi em 2004. O Don Weldon foi em 2005? Se eu não me engano, sim, né? Não. Enfim, 2006, Ele foi campeão no 26 da Klein Tools, que eu lembro bastante, né? Que era aquele carrinho vermelho e branco. Mas enfim, o Tony ganhou a Indy 500 em 2013, como você falou, né? Ele já estava mais estabelecido dentro da equipe. Mas é piloto de equipe pequena, né? Como você falou, quando teve a chance da vida dele de substituir o Dario Franchitti na Ganassi, ele ganhou apenas uma corrida Ele ficou as temporadas de 2014. Né? Exatamente, 2014, 15, 16 e 17, né? Exatamente.
todas as temporadas ele ganhou apenas uma corrida com equipamento de ponta, né? E tudo bem que a idade já começa a bater, o Tony que é talvez o piloto mais experiente do grid, né? Mas ele tá servindo de bastante mentor pro Matheus, né? Nessa estadia dele aí, né? Bom, o Tony que vai chegar aí, se não me engano, a 400 corridas se ele não parar esse ano, né? Ele chegou. 370 corridas. Incrível, Exatamente. né? Incrível essa marca do Tony aí. Exatamente, o piloto com mais corridas na história da Indy, né? Agora, podemos ir pra NASCAR? Vamos falar, final de semana da NASCAR foi movimentado aí, Texas na sexta e Michigan no sábado e na segunda-feira, né? Prova que não foi realizada no domingo devido à chuva. Porém, a gente vai começar falando da Truck Series, né? Winner of Doors. Exatamente. Vitória de um piloto experiente aí da nossa época, das estrelas dos anos 2000. Greg Biffle conseguiu uma vitória depois de 18 anos, agora na KBM. Pois é. A gente que assiste NASCAR há um tempinho assim, né? A gente lembra bastante do Greg Biffle, né? Ele piloto experiente, corria muito na Cup, né? Era piloto da equipe Roush, que atualmente não é lá tão boa, mas acreditem, já foi boa um dia. O Greg Biffle correu no 51 da equipe do Kyle Busch, né? O Kyle Busch não pode mais competir na Truck Series essa temporada, ele já esgotou seu número de corridas. E colocou o Greg Biffle para correr na sua caminhonete principal, né? E foi bastante surpreendente que a corrida de sexta-feira no oval do Texas foi talvez a mais acidentada da história da categoria, onde a gente teve apenas 1/3 das voltas em bandeira verde, se eu não me engano. E o Biffle apareceu no finalzinho para tomar liderança e segurar o Matt Crafton para poder vencer, né? A gente, como você falou, a última vitória dele na Truck Series tinha sido em 2004. E a última vitória dele na NASCAR tinha sido em Michigan em 2013, lá na Cup Series, né, na categoria principal. Eu lembro bastante dessa corrida, né? Eu tava assistindo. O Jimmy Johnson tinha um carro melhor na segunda posição, acabou batendo no muro na penúltima volta, o que acabou sacramentando a última vitória do Biffle até então na NASCAR, né? Eu fico bastante feliz, né? Que ele é experiente, muito experiente, cabelos brancos até, né? E bastante simpático, né? Eu espero que a gente possa ver ele mais vezes aí no 51. Né? Com certeza, ele que é um piloto experientíssimo, já campeão da categoria. Ele era um dos únicos pilotos que aí iriam conseguir ganhar as 3 categorias, porém não conseguiu. E também ele é um dos únicos pilotos a conseguir ganhar nas 3 montadoras atuais, né? Lembrando que esse dado ele conta agora porque não tem a Dodge mais. Exatamente. É legal ver isso, né? Um piloto clássico das eras. Tá de volta, né? Seria legal também Tony Stewart, né? Voltar e fazer algumas provinhas também. Ele que anda nos Outlaws. Exatamente, foi bastante interessante você falar que nunca na história um piloto foi campeão da Truck Series, da Xfinity Series e da Cup Series, né? Categoria principal, e o Greg Biffle foi o que chegou mais perto, né? Ganhou a Truck Series, ganhou a Xfinity Series e foi vice-campeão, acho que em 2004 ou 2003. 2005, eu acho. Foi vice-campeão da Cup Series e foi até hoje o piloto mais próximo a chegar a esse feito, né? Bom, agora tá pro Austin Dillon, né? Mas aí a Richard Childress teria que acertar um carro bom pra ele, né? E acho que falta abraço pro Austin Dillon, cara, sinceramente. O equipamento dele não favorece, né? A gente vê que a Richard Childress, ela tá muito forte na Xfinity, porém na categoria principal não consegue desenvolver nada entre o Hemrick e o Dillon, né? Hemrick sim, eu acho que tem potencial. O Dillon, acho que não, cara. Eu acho que ele já tá relativamente envelhecendo, vamos dizer assim, né? Tem 2 vitórias na Cup, né? Uma por economia de combustível e outra tirando o adversário da frente para poder ganhar em Daytona. Mas vamos ver, né? Como você falou. Quem sabe a equipe tem um ganho de desempenho aí e ele possa brigar lá na frente com mais vezes, né? Equipe que vai entrar com
Tyler Reddick na Monster Cup com 31 ano que vem, né? A gente espera que a equipe volte. É uma equipe clássica também, né? Igual a Roush, não vence mais, mas ganhava bastante, né? Há 15, 20 anos atrás. E agora a gente passando pra Monster Cup, prova que foi Xfinity no sábado, pô. Ah, teve Xfinity também, né? Isso. Xfinity foi vencido pelo Tyler Reddick de novo, né? Depois de bater na trave lá em Pocono, ele conseguiu ganhar. Com certeza. Parece que o campeonato ele meio que tá deixando o Christopher Bell de outsider e Cole Custer e Tyler Reddick estão correndo aí pela taça, né? Só tá sobrando os dois aí na corrida. Christopher Bell acabou meio que perdendo um pouquinho o gás, vamos dizer assim, né? Ele começou o campeonato ganhando bastante corrida, mais que todo mundo, mas acabou perdendo um pouquinho de desempenho. O Cole Custer, que foi vencedor de semana passada, daquele jeitinho bem espetacular lá que a gente viu na última curva, também não teve uma corrida boa. Quem surpreendeu dessa vez foi o Noah Gragson, né? Que é um piloto que saiu da Truck Series com uma baita de uma expectativa em cima dele. Até agora não mostrou resultados. Foi em segundo lugar. Mas não foi para o Tyler Reddick. Né? Não, mais uma vez aí Tyler Reddick mostrando que veio para defender o título, né? Poucas vezes a gente viu um piloto talvez com chance de ser da Xfinity, né? O caminho normal para todo mundo ver como ele estava deslocado da equipe do Júnior. E ninguém creu que ele ia ser campeão, que ele não tinha nenhum contrato com nenhuma equipe da Cup, né? A gente viu que Elliott e Byron foram campeão no mesmo carro e já subiram pra Cup, e o Reddick não, né? Ele era o patinho feio da equipe e foi lá, conseguiu o título e não tinha nenhum contrato com nenhuma equipe da Cup e foi para o Children's da Xfinity e tá fazendo um bom trabalho, né? Exatamente. O último bicampeão da Xfinity que a gente tinha visto tinha sido o Rick Stenhouse, né? E se pode falar que conseguiu bastante rodagem para poder subir para a categoria principal. Lá ainda das suas braçadas, tem 2 vitórias na categoria principal, se eu não me engano. Mas não é por falta de rodagem nas categorias menores que ele hoje em dia faz essas barbeiragens que a gente vê, né? É um piloto bastante rápido, só que ele ainda tem muito para evoluir, né? Com certeza a gente vê que esse ápice do piloto da NASCAR às vezes só chega depois dos 30, né? Que a NASCAR tá indo, alguns nem podem, talvez nem cheguem até os 30 pilotando numa equipe de ponta, né? Como a gente vai falar agora, tem bastante jovem sob pressão, né? A gente vê que essa queda do Bell na Xfinity, eu acho que é um pouco suspeito, que ele já tá bem tranquilo, achando que é ele que vai assumir o 20, né? Futuramente, ou talvez ano que vem, né? Talvez futuramente, porque eu acho que o Eric Jones ainda tem lenha pra queimar, né? Que a gente viu as últimas provas aí, ele tá dando consistentemente no top 5, né? É bastante interessante ver o carro 20 de volta andar na frente, coisa que fazia tempo que a gente não via. Ele ainda comete alguns erros de iniciante, né? O que ainda estão custando uma vaga para ele nos playoffs dessa temporada. Porém, eu acho que ele tem um perfeito potencial de conseguir evoluir e talvez até brigar por vitórias essa temporada, né? Bom, eu acho que fica um pouco difícil vitória, não sei se ele ainda tem essa chance entre os grandes, né, da Penske. Quem fica devendo realmente é o Ryan Blaney, né, que a gente vê que ele está disputando corrida com o Ryan Newman, entre outros pilotos, né, e não consegue imprimir o ritmo aí com o Dano e o Keselowski, né. Assim, o Ryan Newman que talvez ele sentiu a pressão, né, visivelmente de pilotar pela Penske. Ele que quando fez a primeira temporada completa pela Wood Brothers era um fenômeno, conseguiu ganhar até corrida com o carro 21. Porém, ele ainda tá sentindo, né? Ele chegou em nono na corrida da Monster esse final de semana. Porém, como você falou, né? Tomando o tempo do Ryan Newman, que é experientaço com equipamento inferior, né? Não, com certeza. É um piloto que tá fazendo um bom trabalho no número 6. A gente não espera que ele ganhe vitórias, porém, aí com essa notícia de que só 4 pilotos ganhem na Monster,
ele entre por pontos no playoff, né? Vale ressaltar que a prova foi ganhada pelo Pole, né? Coisa que a gente não vê faz tempo. Joey Logano ganhou no Michigan. E a gente viu também uma coisa muito legal que foi o Kurt Busch, né? Que aí tá Exatamente. novo na ativa, né? Tá com talvez contrato renovado para 2020. Tá na flor de idade, né? Parece que o rejuvenesceu ele, né? E se ele continuar assim, creio que venha vitórias aí. Sim, o Kurt Busch que parece que ele deu um gás novo para sua carreira, né? Ele que é campeão da NASCAR de 2004. Primeiro campeão do Chase, né? Do Chase, para quem não se lembra, é um formato. O primeiro formato do atual playoff, vamos dizer assim, né? Para ser bem superficial na explicação. O Kurt Busch de lá pra cá teve vários episódios na carreira, né? Foi pra Penske, foi mandado embora da Penske, foi pra Stuart Haas, foi pra Forniture Row, a extinta equipe campeã. Agora teve seu novo campeão, seu novo início da carreira na Chip Ganassi, né? E tá se dando muito bem, né? O Logano conseguiu ganhar a corrida, como você falou, né? Foi pole, liderou a maior parte das voltas, coisa que a gente não vê com frequência. E a gente sabe que Michigan é um oval que ele tem muita mão da pista, né? Que ele já ganhou lá várias vezes. Mas teve uma prorrogação no final da corrida e o Kurt Busch quase consegue roubar a vitória, né? Fez um A movimento para gente postar viu o que os movimento de quatro. ultrapassagem no Truex Jr. bastante interessante e assumiu a segunda posição e quase ganhou a corrida. Foi mais do mesmo, né? Eu acho que tem. O Kurt Busch é o outro outsider que corre por fora dessa briga de titãs. Mas foi uma boa corrida, né? A gente viu os carros um pouco mais lentos, né? Correram com a configuração de 550 cavalos. Coisa que não agradou muitos, porém o carro ele anda colado um no outro, né? Spoilers de 20 centímetros na traseira. E 550 cavalos eu acho que perde muita velocidade. Exatamente. Como a gente estava comentando ontem assistindo a corrida, né? A NASCAR, coisa de não muito tempo atrás, né? Assim que mudaram para esses carros da nova geração, em 2013 mais ou menos, Michigan era de longe o circuito mais rápido do calendário, né? Os carros chegavam até 350 por hora, às vezes, de máxima. E hoje, devido a alguns acidentes, devido a alguns incidentes, acabaram diminuindo a potência dos carros, aumentando o downforce. E hoje a gente viu isso daí, né? Um circuito grande como é o de Michigan, que é de 2 milhas, se eu não me engano, né? E a gente tem aquela sensação de lentidão, né? Na reta, os carros parecem ser mais lentos do que um dia já foram, né? Pois a gente pode até comparar que se você pegar o Xfinity na sua configuração normal e um carro nessa configuração de 550 cavalos, eu creio que o Xfinity ultrapassaria até o Monster Cup. Exatamente. É bastante. Até na hora eu cheguei a perguntar para você se a corrida estava acontecendo com placa restritora no motor, porque os carros estavam muito lentos. Mas não estava, é apenas a queda de potência que teve nas últimas temporadas, mas o pacote aerodinâmico novo que tem causado isso, né? É uma pena, mas sim, em época que estão falando até de pôr em motor híbrido na NASCAR, nunca se sabe, né? Tudo pode piorar. Bom, as fábricas estão felizes com essa configuração de 550, né? E parece aí que eles vão manter, né? Tá mais seguro. Sempre a NASCAR trabalha nisso, né? Evitar acidentes, né? E tudo mais. Bom, próxima prova, a NASCAR dá uma pausa essa semana e volta em Sonoma. Eu gosto Exatamente, bastante. daqui a 2 semanas, né? Que vem esse final de semana, na verdade, a gente tem Le Mans, né? E por causa de um fair play, vamos dizer assim, a NASCAR não coloca a corrida nesse final de semana. Então a gente vai ter Sonoma daqui a 2 semanas apenas. Partimos para Stock Car. Stock Car Brasil, Londrina esse final de semana, né? Corrida bastante movimentada, né? Inesperada até, eu diria. O circuito de Londrina que
É o circuito internacional de Ayrton Senna, né? Que é bastante interessante, né? Com 2 retas gigantes tem um circuito. A gente teve mais uma pole do Thiago Camilo, né? Ele que ganhou a primeira corrida, xingou bastante a organização, né? Por causa daquele incidente que tirou a vitória dele, acho que aqui em Mojimirim, no Velocitar. E na corrida 2, o Ricardo Maurício, que ganhou a sua primeira corrida desde 2017, né, cara? Ele fazia muito tempo que não conseguia ganhar. Foi bastante interessante ver ele voltar ao pódio. Na briga pelo título, a gente teve o Rubem Barrichello, né? Ele não correu a primeira corrida por causa de problemas no câmbio. Na segunda etapa, ele conseguiu até correr. Chegou apenas na... Deixa eu ver a posição que ele chegou aqui. Ele chegou apenas na 8ª posição, mas já serviu bastante para acumular 13 pontos, né? Ele que briga pelo campeonato, a gente sabe. E o Daniel Serra foi o inverso, né? Ele chegou em 4º na primeira corrida, mas abandonou na segunda corrida por causa de problemas eletrônicos. Bom, a prova que marcou também na segunda prova, né? O 4º lugar da Bia, né? Exatamente. Na categoria. Bia Figueiredo, que é piloto bastante simpática, né? A única piloto mulher do grid. Correu na Indy, correu na Indy Lights. Faz algumas provas no IMSA às vezes, né? Tinha como seu melhor resultado um 6º lugar, se eu não me engano. E conseguiu um excelente 4º lugar, quase conseguindo o pódio. Foi bastante interessante ver a Bia brigar por pódio, né? Eu nunca tinha visto ela tão bem numa corrida quando foi na corrida 2 esse final de semana. Porque na corrida 1 ela acabou abandonando. Alguns pilotos fazem isso na corrida 1 do final de semana para poupar equipamento e combustível e pneu, para poder ter uma vantagem na corrida 2, né? E ela costuma fazer bastante isso, fez mais uma vez esse final de semana e dessa vez foi recompensada com o 4º lugar, um excelente resultado para ela, né? Com certeza. A prova também marcou a recorrência do Thiago Camilo na punição e devolveram a vitória dele, né? Isso que mostra que a tabela mudou e ele passa a ser o novo líder do campeonato. E demorou séculos para resolver essa punição, né? Coisa de outro mundo isso. Exatamente. O caso foi para lá no STJD, né? Quem gosta de futebol também sabe que envolver o STJD na discussão complica tudo. Não é só no futebol, mas a gente viu aqui no automobilismo também. O Thiago Camilo tinha, para quem não lembra, ele tinha sido punido em 20 segundos na corrida, acho que de Velocitar, que ele tinha ganhado por causa de uma suposta queima de largada. Ele foi punido, recorreu, daí derrubaram a liminar ele tinha recuperado os pontos, daí puniram ele de novo. Só que dessa vez saiu o veredito do tribunal e parece que ele realmente vai ficar com a vitória. Que nem você falou, coloca ele na liderança do campeonato e mais um nome aí pra brigar, né? Ele com o Daniel Serra e o Rubinho Barrichello, né? Com certeza. Mais alguma notinha de rodapé? DTM. Teve DTM esse final de semana, né? O Pietro Fittipaldi continuando sua estadia aí, né? A primeira corrida ele fez em P11, né? Marcou a estreia de Dovizioso. Vizioso da MotoGP, né? O talentoso piloto lá da MotoGP, né? Briga pelo título lá. Mas engraçada notícia, né? Eu vi agora, eu lembrei. O Valentino Rossi falou que agora ele viu o Dovi competindo, ele tem vontade de fazer uma corrida no DTM também, né? Seria bastante interessante ver o Vale lá, né? Seria legal ele fazer um campeonato inteiro, né? Ele que tem amor de carros também, né? Carros de corrida. Exatamente. Daí ele falou que depois que ele aposentar da MotoGP, ele tem vontade de fazer uma corrida no DTM. E seria bastante interessante de ver, né? Pietro Fittipaldi continua aí na sua estadia, né? Pra conseguir ir acumulando resultados, né? E como a gente falou no começo do podcast aí, talvez pinte uma vaguinha pra ele na Haas no que vem, né? Tudo indica, né? O Gunter aí, eu acho que essa temporada ele não aguenta sem matar um
entrando na equipe, né? O Gunter é o chefe de equipe mais nervoso de toda a categoria, né? Bom, mas também, né, essa duplente que não tem, ainda mais Grosjean, acho que tiraria qualquer chefe de equipe do sério. Pra quem tá acompanhando agora a Fórmula 1, o Grosjean, ele na Lotus ele era muito bom, era um piloto muito regular, fazia pódios, né? E mais 2017 pra cá ele veio meio que numa... Exatamente. O último pódio da carreira dele foi inclusive em plena época de dominação da Mercedes, né? Em 2015 em Spa, terceiro lugar dele. Com uma Lotus Mercedes toda remendada. Exatamente. Uma excelente corrida dele, né? Tudo bem que ele se aproveitou de um estouro de pneu do Vettel na última volta, mas até hoje é o último pódio da carreira dele. E é melhor que muito Hülkenberg aí no grid, viu? Pois é. Acho que é isso, né, cara? Semana que vem, final de semana agora, a gente vai ter as 24 horas de Le Mans, né? Você que é um amante, fã de Endurance, vai Bom, ter a oportunidade de ver, né? Espero que durante a semana a gente consiga fazer um especial Le Mans, né? Só um shakedownzinho de 10 minutos. Com 24 horas aí, né? Bastante coisa pra comentar, né? E a última prova de Fernando Alonso no WEC também, né? Que pode sacramentar o título dele. Última prova de Fernando Alonso. É uma prova que não conta com muitas estrelas, como Button, Montoya, entre outros. Tem mais Fernando Alonso que vai corrida, sacramentando o título do WEC e caminho aberto aí pra ele, né? Exatamente. Vamos ver o que o futuro espera pro Fernando Alonso, né? Bom, sou Luiz Andretti e aqui do meu lado estava Thales Cristiano, desculpa. E até a próxima, galera. Pessoal, até a próxima.